Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Gesmiel Oliveira, mais velho entre os 3 irmãos, nasceu em um lar cristão, adventista do 7º dia, com pais muito dedicados e envolvidos com a igreja. Mas aos 16 anos, ele quis conhecer um outro mundo e serviu de espelho aos seus irmãos. Sem querer saber das coisas de Deus, logo começaram a se envolver com festas, noitadas, bebidas alcoólicas e drogas. Com uma vida muito atrapalhada e bagunçada, começaram a incomodar os vizinhos, os parentes e, sem dúvida, os próprios pais. Com tristeza, ele se lembra das vezes em que seus pais chegavam da igreja, no sábado pela manhã, e encontravam os filhos bebendo e se drogando dentro de casa. As coisas iam de mal a pior, mas um dia, alguns velhos amigos lhe fizeram uma visita e a partir daí, a sua vida foi mudada em 180 graus. Hoje, os 3 irmãos exaltam o nome de Deus e testemunham de seu poder para operar milagres e transformar vidas. Os detalhes dessa história a gente fica sabendo agora com o nosso convidado especial de hoje, Gesmiel. Tudo bem? Obrigada porque você veio lá de Poços de Caldas para participar aqui com a gente no programa. Muito obrigada. Viu? Obrigado a vocês, né, pela oportunidade, a gente está muito feliz. Gesmiel, que privilégios você diria, né, que você teve por ter vindo de um lar cristão? De um lar cristão, tá. A base, né, a base cristã é muito importante na vida da gente, tá. Sempre quando a gente estava assim, no mundo fora, a gente sempre lembrava daquelas mensagens, né, que era pregado dentro da igreja, até nos próprios acampamentos, né, com os pastores ali. Então, de alguma forma, aquilo planta assim dentro do coração da gente e a gente acaba lembrando, tá? Nos momentos difíceis, nos momentos errados da nossa vida, a gente acaba lembrando desses momentos. Qual era o nível de envolvimento dos seus pais com a igreja adventista? É bastante frequente, tá? Muito frequente na igreja, fiel. Inclusive ensinava a gente assim, né, como guardar o sábado, a devolução do dízimo. E assim, é o caminho correto mesmo, assim, quando a gente estava ali nos poderes deles mesmo, né? Quando criança. Música sempre coral, não tinha assim preguiça de levar num ensaio de um coral. Era bastante envolvido na igreja mesmo. Quer dizer, tudo que seus pais podiam fazer para educar os filhos nos caminhos do Senhor, eles fizeram. Eles fizeram, sem dúvida. Eu imagino, Gesmiel, que os pais, né, que querem educar os filhos nos caminhos do Senhor, tudo que eles não querem é ver nenhum dos filhos fora da igreja. Verdade. O que aconteceu que seu pai e sua mãe tiveram que, depois de tanto investimento, depois de tanta dedicação, acabaram vendo os 3 filhos fora dos caminhos de Deus, totalmente afastados? O que você me diria que contribuiu para isso? Tá bom. Eu acredito que a própria assim, escola que estudava, a influência de amizade, tá? Uma coisa assim que às vezes os pais não acreditavam que poderia dar um problema de, por exemplo, assim, escolher certas amizades pra gente, né? E acabou que essa parte assim veio que dificultando um pouco, né? A gente pegando amizade com pessoas erradas
E eles também, eu acho que de alguma forma não enxergavam isso, né? Vieram enxergar depois, mas depois que a gente já tinha feito amizade. Você foi se distanciando dessa educação cristã que seus pais deram para vocês aos poucos? Ou aconteceu uma coisa assim que de repente você já estava muito longe? Assim, conversando com amigos, né? Eu como eu sou o mais velho dentro de casa, aí a gente se sentiu um pouquinho assim, acanhado de falar que era uma pessoa cristã, adventista, por exemplo, que guardava um dia para Deus. Era assim um pouco vergonhoso, tá? Na onde eu estudava, assim. Uhum. Então veio acontecendo assim devagar. Mas o dia que estourou mesmo, assim na minha mente, que eu tinha que largar disso mesmo, foi um dia que eu fiz aí um teste para jogar bola, para ser jogador, e eu passei nesse teste. Só que o jogo ia ser assim já, o primeiro jogo já ia ser no sábado, e eu fui conversar com meu pai e com minha mãe, e eles falaram, não, mas o sábado é do Senhor. Na minha cabeça já não estava entendendo mais o que era isso. Eu já ficava falando, mas o que é isso? Será que tem problema? Não tem nada a ver, um Uhum. jogo só, tal. E aí aquela revolta dentro do meu coração, né? E aí ali eu já resolvi dar um basta. Falei, não, quer saber? Eu não quero mais. E ali começou as intrigas, as brigas. E eu já era um pouco grande já, né? Meu pai com a minha mãe já não tinha mais aquele domínio. E aí Qual começou, foi o caminho que a sua vida tomou a partir dali? tá. É, como eu já disse, a influência de amizades, amizades erradas, com pessoas assim, do tráfico mesmo. E ali a gente começa um cigarro, um gole, uma bebida. E aí comecei já a cocaína, usar cocaína. Então a coisa começou a piorar, né? Mas escuta, começou a piorar muito. Muito. Rapaz, com quantos anos você tomou essa decisão de que você não era mais adventista? 16 anos. 16 16 anos. anos. Mas desse momento aí até você se envolver com cocaína, com tráfico, quanto tempo você acha que... Foi muito rápido, É um mesmo? ano, um É ano. mesmo? Puxa vida. Com um ano com essa decisão na cabeça já veio tudo, tá? E seus irmãos? Por que você serviu de espelho para eles? Você chamava seus irmãos? Como é que foi esse envolvimento deles também? Eu queria, quando a gente estava dentro da igreja, eu percebi uma coisa. Meus irmãos, eles procuravam, de alguma forma, imitar o irmão mais velho. Na música que cantava, na apresentação lá na frente, a forma, a postura dentro da igreja. E eu via que meus irmãos, eles, de alguma forma, se espelhavam em mim. Eu acredito que eu saindo dos caminhos de Deus, isso serviu como, assim, um espelho para eles. Eles falaram, nossa, mas a pessoa pela qual a gente tinha uma admiração saiu, então vamos pegar esse caminho também. E aí, rapaz, você... Que coisa, que responsabilidade de um irmão mais velho, né? Você então começou a ir com seus irmãos para as festas, foi assim que começou a acontecer? Isso, e eles começaram também a ter certas amizades erradas, né? E começamos aí a sair, né? A fazer coisas erradas. E eu sempre com aquela mensagem assim no coração, lembrando, falar, gente, o que eu estou fazendo? Olha meus irmãos. Isso que eu ia te perguntar, porque essa educação tão sólida que você teve, né, nos caminhos de Deus, É, isso não te perturbava, isso não te acompanhava durante esse processo? Como é que foi? com certeza, tá? A mensagem assim, eu acho que o Espírito Santo assim sempre dava um toque. E a gente saía numa noite, por exemplo, assim, fazia tudo de errado e no outro dia vinha aquela depressão. Uma depressão pela qual no coração deles, na mente deles ainda não estava acontecendo, mas na minha, porque eu carregava aí um cargo maior, né, que era a responsabilidade entre eles. Me cortava o coração, sabe? Eu me lembro de um fato, sabe, querida, que sempre me vinha na minha mente. Eu arrumei um emprego e eu ganhava muito pouco por mês. Eu ganhava na faixa de R$ 15 um mês. Era só para mim aprender mesmo, entendeu? A profissão. E eu lembro que meus irmãos, eles esperavam no fim do mês, no último dia ali que eu recebia, esperavam eu chegar do serviço, porque eles sabiam que eu ia pegar aquele dinheiro, aquele pouquinho de dinheiro, e ia levar eles na padaria para poder comprar ali um pão com mussarela para eles. Olha, Então a gente não tinha assim um bom recurso, meu pai trabalhava muito, mas ganhava muito pouco.
E eles esperavam aqueles 15 reais todo mês. E a gente era bem unido, sabe? Os três, todo mês, todo fim de mês, a gente ia na padaria e ali comprava ali o pão com mussarela que eles... Então, sabe aquele afeto de irmão mesmo, aquela união, aquele amor, aquele carinho? E eu não sabia gastar o meu dinheiro com outra coisa, Olha. a não ser esse pão com mussarela. Então, eu acho que foi uma grande decepção para eles, ver eu sair da igreja. Depois eles pararam para pensar e falaram, nossa, foi uma decepção. Eu fui uma decepção para eles, nesse momento. Puxa vida, imagina a sua situação, né? Porque também chega uma hora que não é fácil você voltar atrás, né? Você se sente responsável, sente o peso da sua influência, mas o que você vai fazer? Você já está tão entranhado naquele mundo, né? Além de ser um mundo para o qual seus pais não te educaram, ainda por cima um mundo ilegal, né? Ilegal. Então, você estava errado em todos os sentidos, estava difícil essa situação. Difícil, né? E o impressionante é que a gente que vai complicando as coisas, né? Vai virando uma bola de neve. A gente vai achando tudo normal. Música que a gente ouve era normal, mas eu podia ouvir qualquer tipo de música e podia beber algum tipo de bebida. E depois a gente vê, mas não tem nada normal, é tudo anormal, né? E impressionante, assim, que eu fiquei assim bastante triste, é que depois eu arrumei uma válvula de escape dessa vida. Ah, é? Como? Deus me coloca na minha vida uma mulher, tá? A minha esposa atual agora, a Tayla. E eu começo a namorar a Tayla. E a Tayla não era uma pessoa cristã, tá? Ela servia aí uma outra fé. Mas eu acredito assim que Deus colocou ela na minha vida e a partir dali começou a mudar a minha vida. Só que a tristeza maior minha era que eu estava mudando, eu estava parando com isso. E aí meus irmãos aprofundando e afundando cada vez mais. O que seus pais falavam dessa situação? Eles tinham algum momento de conversa com vocês? Aconselhar? Ou eles não tinham mais voz com vocês? Na verdade, eles tentavam, tá? Mas já não tinha mais diálogo dentro de casa. Minha mãe e meu pai, quando eles abriam a boca para falar de Deus, por exemplo, porque para quem conhece eles, não consegue ficar assim 2 minutos sem ouvir a palavra Deus, Jesus. Então, quando falava isso, incomodava muito nos nossos ouvidos. Imagino. O meu irmão mais novo mesmo, o Jonas, ele não podia de forma alguma escutar Deus dentro de casa, que a revolta ali era grande. Chegava assim, quebrar as coisas, e o Jean também, o Jean, que era o segundo irmão, não gostava, né? E o inimigo já tinha ali tomado posse, e com certeza o inimigo fica revoltado quando ouve o nome de Deus, né? E o que foi que aconteceu que deu essa virada na sua vida? Tá. É o seguinte, em particular, né? A minha vida, assim, o Espírito Santo, ele é magnífico, Deus é magnífico. Eu lembro que num domingo, eu peguei pra... Nossa, eu fico até emocionado de falar. É emocionante mesmo. Eu fui usar droga pela última vez, só que eu já estava noivo, né, com a Tayla. E eu lembro que eu peguei e saquei assim, pra mim usar droga do lado de fora do carro, porque eu fiquei com vergonha de usar perto dela. E eu saí do carro e fiquei na parte de trás. E eu escutei ali o soluço da Tayla, do choro da Tayla. E aí eu pego e volto e falo, Tayla, o que tá acontecendo? O que você tá chorando? Ela falou, eu não acredito que o pai do meu filho, o pai que eu escolhi para ser o pai do meu filho, a pessoa que eu escolhi para ser o pai do meu filho, tá usando droga. E aí eu comecei a chorar com ela. E ali eu tomei uma decisão com Deus. Fazia muito tempo que eu não falava com Deus. Eu falei com Deus, Deus, eu não quero fazer isso. E a gente foi numa festa de aniversário, de casamento de uma amiga, uma semana depois, e meus irmãos foram com a gente. E a gente encontrou alguns amigos da igreja, há muito tempo atrás, que a gente não via. Só para a gente se situar um pouquinho, Gesmel, Tá. Nesse ponto, como já estava a situação dos seus irmãos, né? Estavam muito distantes de Deus, estavam dispostos a aceitar Deus, como é que era? Não, eles com certeza estavam daquela forma.
cada dia pior, né? O Jonas, o mais novo, inclusive, estava viciado em cocaína já. O Jean, ele era apaixonado por rave, usar doce, bebia muito. Então, estava bem distante de Deus, tá? E estava bem difícil. Esse dia mesmo, nesta festa da amiga, foi muito difícil de levar eles. Mas como a gente falou, não, mas certo tem alguma bebida, alguma coisa, a gente não sei como que a gente conversou e eles foram, né? E esse fim de semana foi um dos únicos fins de semana que eles não saíram. É impressionante também que dava na sexta-feira, eles saíam e voltavam só no domingo. Olha. Quando a gente ficava em casa, a gente se drogava ali mesmo, tá? Inclusive, como de costume, né? Todo adventista almoçar em família no sábado e tal. Minha mãe e meu pai, coitados, a vida deles era só chorar, né? Só chorar, chorar. Mas eles iam na igreja cedo, no sábado cedo, com certeza oravam pela gente e chegavam em casa para preparar ali o almoço entre família. Eles se deparavam com alguma cena ali de a gente se drogando, bebendo, na mesa, né? Onde serviria ali o almoço. Quer dizer, a situação de vocês estava difícil, Estava né? difícil, né? Mas vocês foram nessa festa. A gente foi na festa e a gente encontrou ali alguns amigos da igreja, do passado, e eles se ofereceram. Falaram, a gente não pode ir lá fazer uma visita para vocês. E era tudo que vocês não queriam, né? E assim, a gente, de alguma forma, por educação mesmo, a gente acabou aceitando essa visita, né? Aí a gente falou, não, pode. E aí a gente agendou para a próxima sexta-feira. E sexta-feira para nós era o pior dia, né? Que era a sexta-feira que a gente saía, né? Todo mundo do mundo aí gosta de sair na sexta-feira, já ficar aí sexta, sábado, domingo. Por educação, a gente, não, vai lá, pode ir lá. É interessante que de alguma forma deu errado essa visita, sabe, Cleiriane? Deu errado. Eu não sei, aconteceu um problema lá. Eles ligaram, não vai poder ir. Aí sabe o que a gente fez? Ficou feliz, né? E ligou para alguns amigos. Vamos fazer um churrasco aqui em casa, tá? Traz a bebida. Foi rapidinho, a gente fez um churrasco. Então, em vez do culto, a gente fez uma festa. Olha. Essa festa juntou mais de 70 pessoas lá em casa. Puxa vida, mais que era para ser um culto, acabou virando uma festa. Virando uma festa. Bom, Gismel, a partir dali, o que Deus fez? Pontua para mim quais foram os trabalhos, né, que Deus foi fazendo para, de fato, culminar com o seu rebatismo. Rebatismo, então tá. Na próxima semana eles ligaram, na sexta agora vai dar certo, dá para vocês? Não, dá, pode vir. Aí eles foram. Na sexta-feira a gente esperou lá, né, e foi difícil segurar os meus irmãos lá, e as namoradas, né, e a minha esposa, inclusive, deu um jeito e cascou fora, ela não quis nem saber. Porque ela não queria nem, ela não gostava nem de ouvir falar de crente, assim, tal. E saiu fora, e aí ali eles começaram. E legal que eles falaram assim, antes da gente começar a apresentação, era um quarteto Luz e Canto, de alguns amigos, e eles pegaram e falaram assim, a gente costuma orar antes. Perguntou pra gente se a gente não importava deles orar. Falei, não, pode orar. E ali a gente se colocou de pé, eles fizeram uma oração, e ali o Espírito Santo começou a habitar no nosso coração. Olha só, que coisa impressionante, né? Foi assim, de repente, tá? Eles começaram a cantar, a gente ficou impressionado de ver que coisa linda que é o quarteto. A gente não conhecia, ouvia falar assim do Arautos do Rei, né? Quando a gente era criança, a gente não tivemos aí um privilégio de ter um quarteto e tal na cidade. Mas a gente achou muito bonito e a gente apaixonado por música desde pequeno. E ali o Espírito Santo começou a visitar o nosso coração. Puxa, que coisa linda! Não dá para acreditar. Se você não estivesse aqui contando, aconteceu de verdade. A gente não acredita, porque vocês estavam tão distantes dessa realidade, né? De se sentir tocado por uma música de um quarteto, por uma oração que foi feita. Gismel, no dia do seu rebatismo, quem que estava ali para se rebatizar com você? Estava eu, o Jonas e o Jean. Né? Essa visita aconteceu numa sexta-feira.
numa terça-feira a gente recebeu uma visita de um pastor, pastor Marcos Rogério. Ele foi lá em casa, ele foi só para conversar, porque os meninos do quarteto falaram que a gente estava bem aberto para mensagem, que a gente era bem simpático. E o pastor, Creiriano, ele fez um negócio assim fantástico, assim, movido por Deus mesmo, né? Ele chega no Jonas, que é o mais novo, que tinha o problema maior de nós três, era o Jonas. E ele pega e faz um apelo para o Jonas de batismo, na terça-feira. Olha. E na minha frente, na frente do Jean. E aí o Jonas pega e fala assim. Ai, olha. Eu com o Jean ficou, mas peraí, como que vai batizar? Até conversamos ali, porque ele tava com piercing, cabelo grande, ele era emo, né? O Jonas, ele era emo. E ele pintava o olho assim de preto, umas coisas esquisitas E assim. nessa situação ele disse sim. Disse sim. Aí o pastor olha para mim, pro Jean e fala assim, e vocês? Ai. E o Jean pega e fala assim. E eu emocionado falei, gente, eu sou responsável dos dois estar nesse mundo agora, o que eu vou fazer? Olha. Aí eu peguei e falei assim. E interessante que eu perguntei pro pastor, mas que dia que vai ser o batismo? Pra gente se preparar, porque a gente tava, né, com o corpo Afastado. assim, e eu também assim, tava fazendo tatuagem, tava com brinco, piercing, cabelo grande, tava tudo assim. Ele falou, é sábado. Eu falei, pastor, não sei se o senhor conhece a gente, mas tava só nós quatro, mas Mas a você, gente... pastor, deixa eu te dizer. O que você falou? a gente tem problema com maconha, com cocaína, com crack. Ai. E a gente tem sérios problemas com bebida. E eu falei pra ele, eu sou viciado em cigarro. Faz 10 anos que eu fumo. Ele falou, não, mas é sábado, não tem problema. Até sábado vocês têm pra limpar isso aí. Mas pastor, hoje é terça. Sábado vai ser o batismo de vocês, tá beleza? Aí ele abraçou a gente e foi embora. Vocês se batizaram nesse sábado? Nesse sábado. Engraçado Rapaz, que Deus é grande demais, hein? na quarta-feira o Jonas foi, cortou o cabelo, Que pareceu assim coisa diferente, linda. já não estava pintando o olho. Na quinta-feira teve uma mudança maior e eu dando um jeitinho lá em casa e uma luta danada com o cigarro. E a gente aprendeu ali uma fórmula ideal para parar com o cigarro. Eu aprendi, que é muita oração. Isso sim. Eu lembro que eu pegava os toquinhos de cigarro no fundo de casa para montar um cigarro de tão desespero que eu ficava para fumar. Mas chegou sábado, na hora do batismo. Era para ter batizado só o Jonas, né? É uma surpresa que a gente fez pro meu pai e pra minha mãe. Aí batizou o Jonas, fechou-se as cortinas do tanque. Depois abriu, tava nós três. História maravilhosa. Gente, que coisa linda. Olha, a gente poderia ficar conversando aqui mais umas 2 horas. Quanta curiosidade me vem à cabeça. Mas a gente precisa ir para o nosso ping-pong agora. Tá Pode bom, ser? Pode ser. Vamos lá, então. Deus. Magnífico, poderoso, soberano. Pecado. Pecado, obra do inimigo, com certeza na vida das pessoas. Pai. Pai é a base de uma paz em família. O mundo das drogas. O mundo das drogas, perdição, maldição e tentação. Um privilégio. Ser adventista do 7º dia. Um pedido. Um pedido que muitas pessoas sejam salvas pelo esse testemunho. Uma música. Uma música. Quarteto Vox, quando fala do céu, quando fala da família. Uma grande verdade. Deus existe. Uma grande mentira. Que tem pecado que não tem jeito mais, que Deus não pode fazer uma obra na vida de alguma pessoa. Um mistério. Um mistério? Quanto tempo vai durar esse mundo pecaminoso? Casamento. Em particular, para mim, uma bênção. Morte. Morte, em certos momentos da vida, lucro. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo o seu poder, riqueza em glória,
há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que coisa linda, Gesiel. Fico emocionada. Essa sua história é belíssima, que Deus continue dando para você, para os seus irmãos e para os seus pais, muitas oportunidades de contar esse testemunho e de abençoar tantas pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Que Deus te abençoe. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, deslumbrantes, com essa história maravilhosa. Porque, como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.